No vídeo anterior, eu estive aqui falando da situação minimamente inusitada, no qual o sindicato, no caso o Sinasef, pede para que os professores não ingressem com novas ações. E, efetivamente, uma parte verdadeira é que, de fato, o Sinasef tem uma ação já com ganho na primeira instância há anos e, até o momento, não fez o pedido de cumprimento provisório, embora saiba que essa talvez seja a melhor medida. Esperamos uma manifestação pública acerca do que eles querem falar sobre isso. Afinal de contas, historicamente, as cortinas de fumaça, elas servem para levar a massa de uma forma manobrada para longe dos interesses reais das pessoas, mas para os interesses, muitas vezes, escusos de grupos ou instituições, que esperamos que não seja o caso. Nesse vídeo, eu preciso fazer uma análise da segunda parte do áudio enviado pelo senhor Rafael Silveira, no qual ele explica por que a situação do piso nacional na rede federal está tranquila. Então, vamos ouvir a segunda parte do áudio que eu, particularmente, recebi por 4 canais diferentes. Então, foi uma nota quase oficial. E aí fica já uma outra questão. Como uma entidade desse porte não se manifesta oficialmente, precisa utilizar de recursos não oficiais. Mas vamos ouvir. Bom dia, camaradas, companheiras e companheiros da base do Sinasef. Aqui é o Rafael Silveira, coordenador da pasta de pessoal docentes da Direção Nacional. E estou gravando esse áudio, pois desde muito cedo do dia de hoje, dia 24 de abril, estamos aí recebendo a notícia de uma decisão do STF, entendendo que os professores federais, os docentes federais, também fazem jus ao piso nacional da educação. Antes de mais nada, pontuar que isso é uma luta histórica do Sinasef. O Sinasef, durante anos, vinha brigando para que o VB, o vencimento básico da nossa carreira, respeitasse ali o piso nacional da educação, que durante muitos anos não respeitava e parcialmente ainda não respeita. Segundo ponto é que atualmente, pela tabela vigente agora, desde dos acordos de greve do ano passado, e que finalmente recebemos, iremos receber no próximo dia 2 de maio, somente as classes A1, B1 e B2 do 40 horas sem dedicação exclusiva, somente os profissionais estão nessas 3 classes ali que não estão contemplados no piso nacional da educação. Tá? Todos os demais estão, tanto os 20 horas quanto também os 40 horas DE. Então, se o governo quiser hoje cumprir essa determinação do STF, basta ele arrumar, reajustar dessas 3 categorias. Notamos aqui que o representante sindical diz que a situação do piso já está relativamente tranquila, já está quase tudo cumprido. E ele diz, inclusive, a respeito da aglutinação dos patamares iniciais da carreira. E aqui, já aproveito para mostrar o termo que resultou do fim da greve. O termo que resultou do fim da greve, que foi muito discordado pelo grupo dos pisolistas, embora eu não os represente aqui, apenas debati o tema, foi que foi um 7-1 o que foi endossado pelas entidades sindicais. Talvez pela falta de informação. Muita falta de informação. Muita gente votou sem saber o que estava acontecendo. E por que eu estou falando isso? Vamos analisar agora essencialmente a questão da aglutinação da carreira. Se a gente vai para a Constituição Federal, lá no artigo 206, inciso 5º, vai falar da valorização docente. Tema que realmente me é caro, pelo menos há 14 anos, já analisei na área de gestão pública, de política educacional e direito. Lá diz que a carreira, isso também está lá na LDB, e agora em outras leis, que a carreira ela deve ser estimulante, que ela deve valorizar o docente. Me desculpe, mas, ao meu crivo, o que ocorreu foi um achatamento da carreira. Pior do que isso, que um achatamento da carreira, houve uma tentativa, não sei se por falta de informação, prefiro acreditar nessa tese, do que qualquer outra questão, por falta de conhecimento teórico, endossou aglutinar os pontos iniciais da carreira. E isso é catastrófico para todo o professor EBTT. Por quê? Na medida em que, ao invés de ter um plano debatido socialmente com os docentes, coisas que não houve, ao invés de ter um programa de valorização, o que se faz? Aglutina a carreira e, ao invés de se dar aumentos efetivos, você aumenta o valor de entrada muito próximo do segundo patamar, que foi aglutinado, Foi aglutinado. E quais os efeitos disso? O efeito disso
Espero que o pessoal não tenha noção mesmo, estivesse perdido, porque não tem explicação melhor para isso. Na hora que você aumenta esse valor, você faz com que o valor de aplicação do piso, que hoje está em R$ 4.800, tenha pouco impacto. Esse é o primeiro item. Então, o que acontece? Aparentemente, o governo, né, e aí a gente também faz um parênteses, porque ficamos muitos anos com outros governos que sequer colocaram isso na pauta. Então, é um ponto positivo. Mas temos que fazer a crítica. Esse governo que coloca em pauta a questão, ele sabe que isso não está valorizando a carreira. Ele sabe da lei do piso. Ele sabe que subindo o patamar inicial vai fazer com que o piso nacional da educação, tenha menor reflexo para todos. Em resumo, o que essa medida fez? Ela fez a diminuição do impacto do piso em toda a carreira. Não bastasse isso, a outra parte do áudio, ela é estarrecedora pela falta de conhecimento. Então, ele explica que o piso, inclusive, já está tranquilo, né? Porque já está sendo quase tudo cumprido, né? E, de fato, isso não está ocorrendo. E a questão aí não para por aí. Além de ser um 7-1, essa questão desse acordo de greve, me parece, pelo áudio, isso dá uma apresentação um pouco mais extensa, e vou deixar para o próximo vídeo, o 7-1 fica mais grave na medida em que o Senasef não quer cumprir o que ele mesmo assinou. Mas isso eu vou deixar aqui para o próximo vídeo.